IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Olá, uma ótima tarde a você que acompanha a programação da TV Floripa. No Floripa em Foco de hoje, eu, Eliane de Pinho, estou conversando com o professor Carlos Sprenger, do IIPC Florianópolis. A nossa conversa é a respeito do tema: é possível conversar, fazer contato com os mortos, as pessoas que já não estão presentes no nosso dia a dia? O professor Carlos Sprenger, ele é da área da TI, a Tecnologia da Informação, e também atua com telecomunicações. Ele é voluntário e professor no IIPC Florianópolis e pesquisador da Conscienciologia. Professor Carlos Sprenger, seja muito bem-vindo. É uma alegria, uma honra receber você aqui na TV. Muito obrigado, boa tarde a todos, boa tarde aos espectadores da TV Floripa. Uma satisfação para nós também estar de novo aqui no programa do Floripa em Foco. E uma oportunidade também muito importante a gente poder falar desse assunto tão polêmico e que causa aí, às vezes, tanto sofrimento, tanta dúvida a muitas pessoas, que é o aspecto vida e morte, né? Então é uma satisfação poder falar sobre esse assunto aí. Então, inclusive nesse final de semana tivemos o Finados, feriado Finados, em que se remete a essa questão da morte, né, uma homenagem aos mortos. E na Conscienciologia, é possível então haver essa comunicação com os mortos? Como é que isso é visto? Então essa semana em particular é uma semana assim que vale bastante a pena nós tocarmos nesse assunto. O aspecto que nós tratamos como morte, ele é um conceito. O conceito de estar vivo, estar morto. Nós, no IIPC, na Conscienciologia, estudamos qual é a realidade, qual a real procedência da consciência. E nós não associamos a vida ao corpo humano, porque isso significaria que ao morrer o corpo, ao descartar o corpo biológico, nós teríamos uma morte da consciência, da individualidade. E nós temos como comprovar isso, como fazer comprovações, como comprovar individualmente, que há a permanência, a sobrevivência da consciência após o descarte do corpo biológico. Tanto que nós não chamamos de morte, nós chamamos de descartar o soma. Então é uma palavra que nós criamos, a dessoma. Então a dessoma é o substituto conceitual para a chamada morte. Porque a morte ela cria uma linha vamos dizer, divisória entre o existir e o não existir da consciência. E nós podemos comprovar individualmente, às vezes até em trabalhos coletivos, em laboratórios grupais, que a comunicação com outras dimensões e com consciências que habitam estas dimensões não físicas é possível e é execuível e é possível a pessoa comprovar. Então nada melhor do que numa semana assim, às vezes, tão complicada para muitas famílias, para muitas pessoas que dizem, entre aspas, perderam os seus entes queridos, né? A gente vem aqui justamente para falar sobre isso. Ninguém perdeu ninguém. As pessoas, as consciências, aquele que você conheceu como seu pai, seu filho, seu irmão, sua namorada, seja lá qual era o nível de relacionamento, todas essas pessoas que foram ditas mortas, elas não estão mortas, elas apenas estão agora se manifestando num mundo não físico. Elas continuam sendo as mesmas pessoas que você conviveu, que você conheceu, só que não mais com o corpo físico. Então isso é uma coisa muito importante a gente poder falar nessa semana às vezes tão conturbada. A gente viu aí os movimentos, né, em direção aos cemitérios e tudo mais. Então, professor, quando a pessoa não tem essa compreensão, isso gera muito sofrimento, não é? Porque a pessoa chora, ela sente saudades, claro, mas ela está ligada ainda a uma questão de uma visão mais limitada da realidade, é isso? Isso, exatamente. Você tocou no ponto preciso, a compreensão substitui o sofrimento. Isso é inevitável, às vezes a gente fica até assim meio incomodado com isso, de chamar a gente, mas se você não entende, por isso que você sofre. Mas, em resumo, tudo aquilo que nos faz sofrer ou nos alterar de alguma maneira é porque nós ainda não compreendemos ou ainda não colocamos para dentro da nossa existência aquele conceito. A morte é só mais um destes. Então, assim, por isso que nós vemos as pessoas falarem assim, eu perdi a fulana, eu perdi o fulano, o que vai ser da minha vida sem o fulano, sem o Beltrano? Agora, a pessoa nunca para pensar que ela mesma, inevitavelmente, em algum segundo do relógio,
vai também passar para alguma outra dimensão, ou simplesmente vai passar pelo mesmo fenômeno que hoje ela considera a morte. Então, assim, estudar isso, entender e principalmente fazer comprovações para si, é muito importante. A pessoa poder dizer assim, olha, eu tenho como comprovar que o fulano, o Beltrano, que era das minhas relações, meu pai, minha mãe, meu irmão, ele tinha passado pela morte, mas eu encontrei com ele e falei com ele. Então, assim, por isso que nós estamos aqui para falar, é possível se comunicar com os mortos? Sim, em primeiro lugar, não há mortos. E a comunicação é simplesmente o processo de nós conseguirmos, então, passar essa barreira das dimensões de existência, que é o mais sério. Por isso que o que você falou, quando nós substituirmos essa incerteza ou essa falta de conhecimento por um entendimento e principalmente por comprovações pessoais, nós vamos parar de sofrer com isso. Carlos Sprenger, e essas comprovações pessoais, né? Considerando que na Conscienciologia o enfoque é científico, como é que isso acontece? Como é que a pessoa pode provar isso para ela mesma? Ok. Então, assim, a própria ciência, ela se limita a um paradigma que não vai além da linha divisória da vida. Então, vamos colocar algumas coisas aqui. Primeiro, as pessoas que passaram por experiências de quase morte, aquelas que foram comprovadas, por exemplo, as que estão monitoradas em mesa cirúrgica e tem instrumentos e tem registros médicos que comprovam, ela passou de tal hora e tal minuto até tal hora e tal minuto sem sinais vitais, sem atividade cerebral, ela estava monitorada, não foi inventado isso. E a pessoa volta desse processo e diz, olha, eu vi o que aconteceu na mesa cirúrgica, eu ouvi o que o médico falou, eu vi o que aconteceu ali do lado de fora no corredor, e muitas vezes essas situações são comprovadas. Então, assim, EQM, experiência de quase morte, é um fato traumático para a pessoa que passa, porque ela passou por um acidente grave, alguma coisa grave, uma doença grave, mas ela é uma forma de comprovação que as pessoas gostam muito de falar assim, olha, ninguém voltou da morte para contar, e eu estou aqui para dizer o contrário. Muitas, são milhares de pessoas que já voltaram da morte e voltaram para contar. Existe bibliografia extensa sobre isso, existem pesquisas enormes fora da Conscienciologia, da Projeciologia, que são de psicólogos, que fizeram uma série de catálogos, né? Catalogação a respeito de pessoas que passaram por esses fenômenos, e eles param porque o paradigma convencional, da ciência convencional, não tem como explicar os fenômenos que aconteceram nesse tempo em que ela estava dita morta. Então vamos lá. Esses relatos são o que nos diz assim, ok, pessoas morreram e voltaram para contar? Sim. Então a gente tem de cara aqui acabar com aquela ideia de fazer aquele dito popular assim, como é que eu vou saber se existe vida depois da morte se nunca ninguém voltou para contar? Então a gente está aqui para dizer isso. Faça a sua pesquisa na internet, coloque lá EQM e veja a quantidade de trabalho sério sobre isso, mesmo da ciência convencional, dizendo, nós não entendemos por que as pessoas tiveram esses fenômenos, como é que elas tiveram processos de cognição que são reais, que foram comprovados como verídicos, ou seja, elas tiveram acesso, quando mortas, a informações que realmente ocorreram. Então, essa é uma forma da pessoa. A outra é o seguinte, qual que é a nossa proposta? A nossa proposta é ampliar o paradigma e colocar outros fatores que sejam possíveis da pessoa entender a real existência dela. Então, por exemplo, na Conscienciologia a gente diz para a pessoa, você não tem só uma vida. Não é só esta, nem será só esta, e houveram outras antes, e existirão outras vidas depois desta. Então você que está aí na sua casa, está sentado no seu sofá, olhando este programa, nós podemos afirmar, você vai passar pelo fenômeno do descarte do soma, desse corpo biológico, vai descartar o soma, dessomar, mas vai continuar com outros veículos de manifestação em outras dimensões. E vai, numa sequência de tempo que não se sabe quais são aí os regentes para isso, mas vai retomar uma nova vida humana com um novo corpo. Então vamos pegar este exemplo aí. A pessoa foi lá no domingo, no cemitério, arrumar aquele monumento, né, que se faz ao dessomado, ao morto, que é o túmulo. Ela arruma, ajeita tudo e leva o seu filho. Muitas vezes o morto ali é o bisneto daquele filho que está com ela.
E este exatamente é a ressoma, ou seja, a nova vida humana daquele bisavô que está ali inscrito na lápide como senhor fulano de tal, muito amado pela família e tal. A família vai ali e leva o netinho. Então, nesse sentido, os cemitérios seriam desnecessários? Os cemitérios são absolutamente desnecessários, além de ser assim, poluidores da natureza, além de ser um monumento ao sofrimento, e digamos até que ele é uma espécie de monumento ao desconhecimento humano. O ideal seria nós fazermos um descarte limpo. Por exemplo, a minha família toda sabe, minha esposa, todo mundo, que eu, ao dessomar, quero ser cremado e que essas cinzas sejam descartadas sem nenhum tipo de cerimônia ou nem local especial, que ela sirva de adubo mesmo. Por quê? Porque é antigênico, você tem um corpo em decomposição e tudo mais. Eu sei que esse assunto ele parece bastante agressivo, mas nós estamos falando aqui da vestimenta que o seu ente querido usava. Não estamos falando do seu ente querido. Esse é um equívoco que as pessoas cometem. Quando nós falamos do corpo que morreu, é um corpo biológico. Faça a mesma análise para a casca da cobra, que ela troca de casca quando vai crescendo. Ela descarta aquela pele que fica pelo caminho. Os biólogos adoram pesquisar isso, dizem o tipo, o tamanho, etc. da cobra. A cobra não tem nenhum apego com aquela casca que ficou para trás, porque ela cresceu e se desenvolveu. Conosco é mais ou menos parecido com isso. Nós estamos crescendo e a cada novo crescimento nós vamos descartando um corpo biológico para trás. É mais ou menos uma roupa que não serve mais e a gente deixa... Perfeito, é uma roupa que é descartada porque nós vamos para uma nova etapa evolutiva. Então, assim, nossa dica é pare de sofrer, busque compreender melhor o que acontece, mas procure saber de que forma que você pode fazer constatações. Não adianta nada você ir no meu bico aqui só porque eu estou falando que não existe a morte. Quais são as comprovações? É isso que você deve se questionar. E é sobre isso que a gente vai falar no bloco anterior, porque segundo a Conscienciologia, não acredita em nada, nem no que nós estamos falando aqui, não é? Perfeito. Que a pessoa precisa ter as suas comprovações. Sobre essas comprovações, as pesquisas, como se dá essa comunicação. Então, tudo isso a gente vai estar falando no próximo bloco. Até daqui a pouco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia.
Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Retornamos então com Floripa em Foco, hoje, quarta-feira, com a participação de professores do IIPC Florianópolis. Está aqui conosco o professor Carlos Sprenger e ele vai conversar, aliás, está conversando a respeito do tema: é possível se comunicar com os mortos, com as pessoas que já não estão aqui conosco no nosso dia a dia? Professor, no primeiro bloco, então, você explicou que essa comunicação é possível sim, né? A questão até dos finados, os cemitérios, os rituais que, né, geram até muitas vezes apegos. Então, como é que se dá essa comunicação? É preciso de um médium ou que a pessoa tenha um dom especial, ou isso é mais simples do que a gente imagina? Então, olha só, é bem importante essa sua pergunta, porque a comunicação com outras dimensões ela é baseada no fato de nós termos mais de um veículo. Então, vamos fazer um parênteses aqui. O que é um veículo? O veículo é uma forma de nós nos manifestarmos em determinada dimensão. Então, quando nós falamos corpo físico, esse que você está vendo aí na sua tela, nosso, projetado aí, o seu corpo aí sentado no sofá é o corpo biológico, o corpo feito de células, ele é energia. Então, assim, o que existe? Existe no universo, existem duas coisas. Uma é a individualidade consciencial e a outra é a energia. Tudo que você enxerga, toca ou recebe, a frequência do seu celular quando toca, tudo é energia. O seu corpo biológico, o meu, todo, também é. Agora, isso é uma forma de manifestação em uma dimensão, que é a dimensão física. Nós temos aí, a partir da dimensão física, nós já entramos em outra dimensão que é chamada Dimener, ou a dimensão energética. Para isso, nós temos um corpo de energia, que é aquela energia que nós emanamos quando chegamos no lugar. A pessoa diz: hoje você está bem, você está radiante, ou então, nossa, como você está para baixo hoje, você está até com um semblante meio estranho. Quer dizer, a nossa energia está mais carregada ou está mais solta. Então, essa energia é perceptível. Isso já é uma comunicação. Comunicação é o seguinte: quando o emissor transmite alguma informação para um receptor. Emissor A para receptor B. Então, toda vez que você chega num local, não fala nada, simplesmente você chegou e provocou algum tipo de informação, já é um nível de comunicação. Agora, essa comunicação nem sempre é por palavras, ela pode ser através da sua energia. Isso nós falamos então do corpo energético. Ela pode ser em outra dimensão, a dimensão extrafísica, que é a dimensão aí da sua sala de estar, aquela que você não vê com os olhos físicos. Então, assim, todo lugar que nós vamos tem a dimensão extrafísica? Sim. Por quê? Porque existe uma frequência chamada física, que é a matéria num nível de densidade. Existe uma dimensão extrafísica, que é a energia numa outra frequência, uma frequência mais sutil. Então a gente faz sempre aquela comparação. Neste momento você está vendo as ondas de televisão da TV Floripa que chegam na antena ou no cabo da sua TV? Resposta: não. Aí você diz para mim: mas existe. Então eu posso perguntar para você: como é que você tem certeza que existe se você não está enxergando, não está vendo, não pode apalpar? A dimensão extrafísica é a mesma coisa. Então, assim, veículos de manifestação nós temos em cada dimensão. Existe uma dimensão mais avançada ainda, que é a dimensão das ideias. E aí nós temos o corpo das ideias, ou o que nós chamamos lá na conscienciologia, o corpo mental ou mental soma. Então, vamos recapitular. Soma, corpo físico, o energossoma, corpo energético, na dimensão energética. Aí na dimensão extrafísica, eu não citei, mas é o psicossoma, ou o corpo das emoções. E na dimensão mental, o mental soma. Se você observar, existe um nível gradual de sutileza dessas dimensões, chegando ao nível mais sutil, das energias mais sutis, que é a dimensão das ideias. Quando nós falamos em comunicação, nós estamos dizendo que é possível fazer uma comunicação dessa dimensão não física com a dimensão física. Então, vamos lá. De que forma isso é possível? Eu posso ouvir uma batida num móvel e isso quer dizer alguma coisa. Esse móvel pode estar só estalando porque está movimentando a madeira, ou pode ser alguma consciência provocando isso para tentar chamar a minha atenção. Mas eu posso não ter parâmetros ou não admitir que isso existe. Então isso já bane a existência da comunicação. Então vamos lá. O que você perguntou, Eliane, por que é tão difícil? Como acontece? Precisa de um médium? Exatamente. Então, assim, o médium, chamado médium, o nome já diz, é mediador. Ele intermedia uma comunicação entre essas dimensões. Então, é como se a pessoa usasse um procurador para resolver um problema dela no banco. Assim, você pode fazer aquilo você mesmo? Pode. Mas
por opção ou por desconhecimento, etc., você não faz, você paga para alguém fazer. O médium, ele cria uma comunicação entre uma dimensão que você considera você se considera incapaz de fazer essa comunicação. Por isso que você coloca um intermediário chamado médium. Então, o que nós estamos aqui também lançando? Um outro desafio para as pessoas ficarem aí instigadas. Eu posso me comunicar diretamente sem esse intermediário? A resposta é sim. E a nossa resposta é mais do que sim. Ela é uma espécie de dever seu fazer isso. Por quê? Porque todo intermediário ele é um possível insersor de ruído na comunicação. Então, qual que é o ideal? O ideal é você sair do corpo por si mesmo e fazer a sua projeção lúcida e ir no extrafísico se comunicar com o seu ente querido que você considerava morto. Então, é possível fazer isso? Sim. A pessoa vai sair do corpo, é possível fazer a projeção lúcida, consciente e trazer essa informação do extrafísico para o cérebro físico. Então, com níveis mais desenvolvidos de parapsiquismo, a pessoa ela mesma pode fazer essa comunicação sem se projetar. Mas o ideal no começo seria a projeção da consciência? Exato, é que existem vários níveis. Por exemplo, a pessoa pode só ouvir alguma coisa, ela pode ser clara e audiente, ela ouve uma voz no ouvido dela, muitas vezes vai fazer uma consulta médica porque ela está ouvindo coisas. E não é só uma comunicação de uma consciência que está numa outra dimensão e você está conseguindo ouvi-la. Às vezes você enxerga o vulto, tem uma sensação de presença na sua cozinha. A quantidade de pessoas que estão nos ouvindo, que são capazes de jurar de pé junto, que nunca tiveram uma comunicação com outra consciência que não vive, ou com os mortos, ela, quando perguntada, diz, isso já aconteceu comigo, eu estava na cozinha, parecia que tinha uma pessoa atrás de mim. Aí eu sentia, me virava e tudo, queria falar com a pessoa, queria ver se tinha alguém ali mesmo, me virava e não via ninguém. Mas é possível que a pessoa tenha uma clara evidência, que ela enxergue aquele vulto, ou até mesmo uma forma bem definida do corpo humano, daquela consciência que está ali. E essa comunicação, ela não pode gerar algum tipo de apego ou evocação que limite a evolução daquela consciência, ou isso é algo que acontece naturalmente? Então, muitas vezes essa comunicação está havendo já, porque a pessoa passa o dia evocando aquela consciência que já dessomou, que já morreu, como você costuma falar. Então, assim, evocações significa fazer o seguinte, pegar um álbum de fotografia e ficar folheando ele e vendo as fotos do falecido, da falecida. Pensar na pessoa o dia todo, não aceitar que ela está em outra dimensão ou não aceitar que ela morreu, não se conformar. Esses tipos de sofrimento geram um tipo de conexão com aquela consciência que muitas vezes se conecta indefinidamente com aquele lugar, ambiente, etc. E aí, daí que vem as nossas casas mal assombradas. Elas não são mal assombradas, muitas vezes o que tem ali é uma consciência ou muitas consciências de sofrimento. Às vezes porque tiveram um evento traumático, às vezes porque são evocadas. Então, assim, a comunicação ela tem que ser uma coisa lógica, lúcida e com objetivos esclarecedores e evolutivos. Todo tipo de comunicação que é por curiosidade, para saber o que está acontecendo, ou simplesmente porque a pessoa quer contactar com a outra que já dessomou, isso muitas vezes é uma interferência. Então faça a seguinte análise, seu filho está lá na sala de aula, filho físico, aula física, você vai lá na escola dele, no meio da aula, abre a porta e, fulano, vem cá falar com a mãe. É a mesma coisa, você interfere a aula que ele está fazendo, enquanto que as consciências nas outras dimensões também têm seus afazeres. Aquelas que não estão passando por problemas de recuperação da sua lucidez, que existem vários níveis, né? Depois da dessoma, uns têm mais facilidade de lidar com isso, outros menos, assim como nós. Uns têm mais facilidade aqui no físico de lidar com a morte, outros menos. Lá a mesma coisa. Alguns vão para a maca passar por tratamento, outros vão para o banco da sala de aula extrafísica para preparar uma nova vinda. Eles estão muito bem, obrigado, e nós ficamos aqui muitas vezes evocando e dizendo, poxa, fulano, cadê Beltrano, por que não volta, o que será de mim sem isso? E a pessoa está lá num nível que nem mais se comunica. Então vamos entender assim, a comunicação ela deve ser útil, ela deve ser evolutiva e deve ter uma finalidade positiva para todos os envolvidos. A figura do intermediário, voltando lá naquele ponto, é totalmente irrecomendável que seja dispensável. Então, assim, desenvolva técnicas, estude, veja como realmente funciona e aprenda a fazer a sua própria saída do corpo, quer dizer, descoincidir esses veículos de manifestação, para você poder se manifestar na dimensão extrafísica, ficar absolutamente lúcido lá, trazer essa informação que você conviveu. Por exemplo, eu tenho lá meu pai dessomado, ok.
Quanto tempo faz? Ah, faz 5 anos. Ah, eu preciso de uma informação dele. Então eu vou me projetar para fora do corpo, faço uma técnica para isso, saio do corpo, percebo que me encontrei com ele no extrafísico, comprovo com o que é realmente a pessoa, sei que é meu pai, aí converso, troco a informação que eu preciso, ajudo ele me ajuda, seja lá o que for, volto para o corpo, registro isso. Essa é uma comunicação lúcida e útil. Agora sim, só ouvir batida, só ter clarividência, só você ter clareaudiência, ou só pintar um quadro porque alguém incorporou, essas comunicações elas são, vamos dizer, secundárias. Então assim, nós ficamos aí com essa ideia, faça por você, há técnicas para isso, inclusive nós vamos falar em seguida aí. Quero perguntar sobre um curso que vai ter agora em janeiro, 40 manobras, que ele é sem pré-requisito e ajuda no desenvolvimento do parapsiquismo. Que bom que você citou isso, Eliane. Como a professora Eliane falou, em janeiro nós vamos ter aqui em Florianópolis um curso sem pré-requisitos com o professor Mário Oliveira. O nome do curso é 40 Manobras Energéticas. A pessoa passa 3 dias, sexta, sábado e domingo, só na parte prática. 98% do curso é prática energética. Ela aprende a mobilizar as energias, absorver, ela aprende quais são as sensações e uma série de coisas. Então fica aí o convite, entre em contato com o IPC, que fica passando aí na sua tela a chamada do IPC aqui em Florianópolis, ligue para esses números e procure se informar. E também convidamos as pessoas para uma palestra que nós vamos dar comigo mesmo nessa próxima sexta-feira, dia 7, que é exatamente esse mesmo tema, se é possível a comunicação com pessoas que já morreram. Então, para nós aprofundarmos o assunto, nós vamos ter lá, então, 2 horas, tem uma parte prática, as pessoas já podem fazer as suas experiências e dizer, olha, realmente aquilo que estão falando é possível ser comprovado. E curiosamente, não tão curioso assim, porque nós não trabalhamos com coincidência, né? Tudo de caso pensado. Nesta sexta vamos trabalhar com esse tema, é possível se comunicar com os mortos, e na sexta-feira que vem, no dia 14, a palestra é a experiência da quase morte, justamente aquilo que nós começamos a falar no primeiro bloco, que a pessoa pode entender melhor o fenômeno e também fazer uma associação. Então fica aí um super convite, são 2 eventos em sequência dessa nossa entrevista, e mais o curso aí em janeiro de 40 Manobras Energéticas, que tem vagas limitadas, portanto, entre em contato conosco e procure aí mais informações. E às vezes a pessoa já está desenvolvendo o parapsiquismo, tem uma série de fenômenos, percepções, está precisando de um curso, uma palestra, uma atividade assim para estudar isso de maneira científica. Para clarear. E aí ela pode assim, clarear tudo, a partir dali acaba o sofrimento e começa uma nova fase da vida, que é uma fase de entendimento, que é o que substitui, né, o sofrimento. E lembrando que tem 2 livros também no IPC sobre esse tema, é o Sem Medo da Morte, da Vera Hoffman, e o Voltei para Contar, que é até tema que uma frase que você falou no primeiro bloco, né, que tem pessoas, nunca voltei para contar, tem pessoas que voltam para contar e essa escreveu um livro. Bem lembrado, exatamente. Está lá no IPC Florianópolis. Bem, agradecemos a sua presença, as informações valiosas que você trouxe, muito obrigada pelos esclarecimentos. Nós que agradecemos aí, esperamos ter contribuído com um pouquinho aí de, pelo menos, dúvida para você trocar esse seu sofrimento temporário por uma compreensão mais lá na frente. Nós que agradecemos. Até próximas entrevistas, então. Muito obrigada. Muito obrigado. Agradecemos a você, internauta e telespectador, que acompanha a programação da TV Floripa. Até a próxima semana. Ótimas atividades para vocês. IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.